Tudo bem, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo sobre a Bíblia. Vamos para o capítulo 10 de Gênesis, que vai falar sobre o mapa do mundo. Depois que os 3 filhos de Noé saíram da arca com seu pai e suas mulheres, eles começaram a, a povoar a terra, né, com seus filhos e os filhos deles, e assim sucessivamente a terra vai se povoando. Então o capítulo 10 vai tratar da visão geral da repovoação da terra depois do dilúvio pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Vamos à tela do computador. Gênesis 10, o mapa das nações. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então eles tinham 100 anos, né? O Sem com certeza tinha 100 anos depois do dilúvio. Diz o Gênesis nos capítulos anteriores que Noé teve eles com 500 anos de idade. Então eles tinham praticamente 100 anos de idade. Estes foram os filhos de Jafé. Vai começar por Jafé, que são os europeus. São os europeus, basicamente. E da Europa eles foram para as regiões do mundo inteiro, né? América do Sul, América do Norte, repovoaram também as outras partes do mundo. Mas eles se estabeleceram, os descendentes de Jafé, inicialmente em algumas regiões que a gente vai ver agora. Esses foram os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Vamos ver Gomer. Jafé. Vamos ver Jafé, a explicação. Que a história aponta. De modo geral, representado por seus filhos são os europeus, persas, indianos, indo-europeus, meso-americanos nos tempos modernos. Aqui na América do Sul, e os europeus, de modo geral. Gomer, dizem, são os cimérios, habitantes do norte do Mar Norte, do norte do Mar Morte. Espera aí, acho que eu... Mar Morto. Mar Morto. Habitantes do norte do Mar Morto. Inicialmente Ucrânia e parte da Rússia. Depois foram expulsos por um povo chamado Citas, Magog, e voltaram para a Turquia. Mais para frente são os ancestrais dos celtas, da nossa época mais moderno. Se estabeleceram modernamente na Irlanda, País de Gales, Escócia. Vamos ver o mapa aqui. Gomer está nessa região aqui, abrangindo Ucrânia, um pouco de Romênia, Rússia. A região é aproximadamente. Gomer, filho de Jafé. O filho dele, Rifate, Askenas e Togarma.
Então saiu aqui do território onde a arca tinha parado. Gomer deve ter estabelecido aí nessa região. Os filhos dele desceram para Turquia, Geórgia, Azerbaijão, regiões próximas, e a população foi aumentando. A população foi aumentando, né? Dos clãs ali de Rifat, Askenas, Torgama, a população foi aumentando sobre a terra. Esses foram os filhos de Gomer: Askenas, Rifat, Togarma. Askenas tem uma citação na Bíblia. Está escrito errado, Bíblia. Em Jeremias 51, versículo 27, dizem que moravam inicialmente na Geórgia e Armênia. São os ancestrais do povo germano e algumas tribos citas. Rifat, antepassado dos celtas, e provavelmente habitava o norte da Turquia. Togarma, Ezequiel 27:14 e Ezequiel 38:6, habitava inicialmente o sul da Armênia e Geórgia, também descendente dele algumas tribos citas. Isso aqui o que a história diz é para vocês se localizarem mais ou menos como é que foi a distribuição geográfica dos filhos de Noé. Dos filhos de Noé, né? Askenas, Rifat e Togarma, filhos de Gomer, que é filho de Jafé, por sua vez filho de Noé. Os filhos dos filhos, nesse caso Gomer, do filho dele, que é o Jafé, que é de Noé. Esta é a visão geral de Gomer e os 3 filhos dele. Agora vamos para Javã. Pulou para Javã. E esses foram os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quidim e Rodanim, também chamado de Donanim em algumas. Javã, modo geral, segundo os historiadores, habitavam uma parte oeste da Turquia, chamados Jônios, e depois Grécia, e voltaram de lá. Mais tarde, Espanha, Itália e a ilha de Chipre. Foram depois para Espanha, Itália e ilha de Chipre. Filhos de Javã, Elisá, habitavam a Grécia. Tarsis, sul da Turquia, também chamado Cilícia. Quindim, Chipre, Jeremias 2:10 e Ezequiel 27:6. Donanim ou Rodanim, ancestral dos macedônios. Isso que a história diz, para a gente ter uma noção mais ou menos da parte geográfica. Vamos ver aqui o mapa de Javã. Então Javã saiu da arca aqui, né? Foi se estabelecer na região da Grécia. Os descendentes dele foram se estabelecer nessa região. Elisá, filho dele, na Grécia. Tarsis, a oeste da Turquia. Donanim, na Trácia, né? Bulgária, Grécia e Turquia. Quindim, no Chipre. E depois, mais para frente, a população foi aumentando. E os descendentes de Javã, né? E por parte de Elisá, foram estabelecer na Itália e na Espanha. Então este é o mapa de Javã, os quais se separaram em seu território. Vocês viram ali a parte geográfica. Se separaram em seu território. Um filho foi para cá, outro filho foi para lá, conforme a sua língua. Conforme a sua língua no seu dialeto. Cada um segundo os clãs de suas nações. Clãs vamos ver aqui. É um grupo de pessoas unidas devido a um determinado grau de parentesco
e linhagem, definido pela descendência de um ancestral comum. Por exemplo, os clãs de Quindim, eles são de Quindim, eles são descendentes do ancestral Quindim. Os clãs de Rodanim ou Donanim são os descendentes deste. O ancestral deles é o Donanim, que deu origem a esse clã. E assim sucessivamente. Elisá, Tarsis, conforme a sua língua, né? Uns falavam um dialeto um pouco diferente do outro, e assim vai indo. Mas isto é mais depois da época de Peleg, que eles vão falar cada um a sua língua. Porque até então todo mundo falava a mesma língua. Depois da época de Peleg, que vocês vão ver quem é Peleg, vai acontecer isso. Isso aqui é mais pra frente, que eles vão falar línguas diferentes. Isso é um detalhe importante. Até então eles falavam a mesma língua. Isso aqui é mais pro futuro, que eles vão falar línguas diferentes, como acontece hoje em dia, né? Cada país fala uma língua diferente. E ninguém sabe de que clã é, porque agora tá tudo misturado, miscigenação, né? Uma pessoa de um país com outro país se relaciona, de uma tribo com outra, agora tá tudo misturado. Mas antigamente era mais certinho essa parte. Até então eles falavam uma língua só. Depois da época de Peleg, quando a terra foi dividida, quer dizer que os povos se dividiram, então começaram a falar línguas diferentes. Isso é mais pra frente. E aqui encerrou, falou de Javã e Gomer, que é Gomer, Javã, filho de Jafé. Ué, e cadê o Magog, Madai, Tubal, Meseque, Tiras? Vamos ver agora, Magog. Visão mais geral. É mencionado na Bíblia como um reino futuro e profético. Está lá em Ezequiel 38, versículo 2. Dizem que é a Rússia, ou uma parte dela. Esta região, perto da Rússia, abrange Moscou, e ele fica ao norte de Israel. Israel está aqui, o norte deles é para lá. Magog, grava essa informação. Magog vai ser profeticamente lá para o futuro, vocês vão ver isso. Magog está mais ou menos aqui. Daqui eles saíram, onde a arca ficou depois do dilúvio. O pessoal do Magog foi se estabelecer aqui. Não diz seus filhos, a Bíblia. Segundo os historiadores estudiosos, há umas inscrições dos assírios sobre os Madai, associando eles com os medos, que habitaram no Irã. Há controvérsia, pois em Gênesis 10:5 dizem que deles, filhos de Jafé, procedem os povos marítimos, que dizem ser na Europa, mas Madai estão apontando para Irã, não povos marítimos. Há uma única hipótese, é que eles saíram do norte do Mar Negro e só depois vieram para o Irã. Saíram lá do norte e foram para o Irã, para o sul. Eu acho que são os medos, são mais para o Irã. Os medos, vocês vão ver isso mais pra frente na Bíblia. Medos. Tá ali o Irã, Madai, Irã, mais ou menos neste desenho. Já vimos esse aqui, Tubal. Agora o Tubal. Eu revi esses mapas aqui bastante vezes, é para estar correto. Tubal, então o povo saiu daqui e se estabeleceu perto de Síria, a Síria, lá no norte do Iraque. E depois eles foram se estabelecer na Espanha, mas tempos modernos. Na época antigas eles ficavam os povos de Tubal. Vamos ver o mapa de Meseque e Tiras. Vamos ver Tiras. Então o povo saiu da arca que está nesse círculo vermelho, foram se estabelecer ao norte da Turquia,
o Tiras, filho de Jafé, né? Tiras. E depois foi se estabelecer passando por Bulgária, nesta região onde a certa laranja está apontando, e para a Grécia, foi para a Europa. Tiras basicamente foi para a Europa, Turquia inicialmente, os descendentes de Tira. Agora Meseque saiu daqui e foi em direção à Rússia, e dali se espalhou para todas as direções. Meseque. Então vimos Meseque e Tiras. Também foi um pouco para a parte da Geórgia também. Aí está Meseque, o filho de Já. Tá ok, pessoal? Deles procederam os povos marítimos. Povos marítimos. Que é a Europa, ali naquela região ali do povos marítimos. Voltando aqui, pessoal, vamos para os filhos de Cã, que são Cuxi, Mizraim, Fut, ou também Put, e Canaã. Se lembram de Canaã? Acho que foi o primeiro filho dele, né, que o Noé disse. Agora vamos dar uma pausa aqui, vamos ver uma visão geral dos filhos de Cã. Uma visão geral. Jafé já foi. Cã. Já vai direto. Vamos logo pro Canaã. Tem muita história aqui. Estão vendo? É Canaã, os filhos de Canaã. Onde é que tá? Canaã. Onde é que tá o Canaã? Não tá aparecendo aqui. Ah, tá aqui. Versículo 15 vai tratar do Canaã. Vamos pular pro versículo 15. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. Quando fala cananeus, é no sentido geral de cada tribo. Os clãs cananeus se espalharam. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et. Sidom são sidônios, nesta região aqui, ó, onde o mouse está. Os sidônios. Os Etes são os hititas, aqui ao lado, perto de Damasco, hititas. Mais para frente os hititas foram para o Chipre. Depois eles se espalharam para vários lugares. Inicialmente ficaram, como também os jebuseus. Jebuseus fica em Jerusalém inicialmente. Esses são os cananeus. Os jebuseus, os amorreus, tudo mastigadinho para vocês, pessoal. Amorreus do leste, mas eles são conhecidos como Og.
Temos os amorreus do leste também, que são Sion. Amorreus. Temos mais uns amorreus do oeste. Seta azul apontando para cá. Amorreus do oeste. Girgazeus. Girgazeus ali, ó. Eveus. Eveus. Aquele território até meio pequenininho para chegar, mas é mais ou menos ali. Arqueus. Vamos lá. Arqueus aqui. Ele disse ali Cineus, né? Cineus. Cineus não se sabe a localização deles. Nem os historiadores sabem onde é que fica o Cineus. Vou ficar devendo os Cineus. Cineus. Arvadeus. Arvadeus é lá em cima, perto do Líbano. Zemareus. Se o Zemareu não tiver aqui. Ah, tá ali. Zemareus. Tá ali. É ali por perto. É próximo. Amateus. Eu acho que é os Emateus. Emateus. Também chama de Amateus, não é? Ali. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom, iam até Gerar e chegavam a Gaza. E de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, chegando até Laza. Vamos traduzir isso aqui para o pessoal. Sidom, as fronteiras de Canaã, Sidom, é uma cidade dos Sidônios. Começa ali. E até Gerar. Gerar, eu não estou me lembrando, mas é mais ou menos Gerar. Pegou desprevenido aqui. Gerar é uma cidade. Vamos escrever mapa. Pera aí. Estão vendo Canaã aqui, ó, um outro mapa, olha ali, ó, Canaã. Amorreus, Jebuseus, Amorreus Seol, Moab, Gerar. Ah, tá ali Gerar, ó. Tá ali, ó. Perto de Gaza. Gaza. Mais ou menos aqui, né? É que esse desenho tá meio difícil de enxergar, mas é uma visão geral. Chegavam a Gaza, que é a região agora lá do... É lá da faixa de Gaza. Tem uma cidade chamada Gaza hoje em dia, não é? É ali. Mais ou menos ali. As fronteiras estendiam desde Sidom indo até Gerar. E chegavam a Gaza. De lá prosseguiam até Sodoma e Gomorra. A Sodoma e Gomorra fica mais ou menos aqui onde está apontando o mouse. Sodoma e Gomorra. Mais ou menos aqui. Admá, Zeboim chegando até Laza. Ali por perto também. Admá, Zeboim e Laza é mais ou menos aqui, ó. Admá, Zeboim e Laza. Como é que é o nome desse rio aqui? É o rio Mar Salgado. Perto. Quer ver? Que não está mostrando Sodoma e Gomorra, é. A fronteira de Canaã naquela época era ali. Sodoma e Gomorra. Continuando. São esses. Aqui está o Canaã, então, né? Vocês viram o Canaã. Ué, mas parece outros nomes aqui. Perizeus. Os perizeus deve ser um povo mais para frente que se estabeleceu ali. Queneus também. Os amorreus, os Amon, já estou marcando aqui porque eles vão se estabelecer aqui, mas não são. Deve ser
não sei se não está dizendo aqui, mas eles vão se estabelecer nessa região. É que não está dizendo aqui, né? Voltando. Esse é Canaã, território que os israelitas vão ocupar e expulsar o povo dali. Está sob maldição, se lembram, né? Noé, maldição, Canaã, são escravos do, de Sem. É aquele povo ali que está ali, território de Israel. Esses foram os filhos de Cush, agora Cush. Seba, Avilá, aqui tem outro Avilá, se lembra do Avilá da Terra de Ouro? Este aqui não é, esse aqui é por parte de Cush. Saptá, Ramá, Sapteká, esses foram os filhos de Ramá, Sabá e Dedá. Tem mapa para esse aqui? Tem. Aqui está o mapa de Canaã. Voltando para Canaã aqui. Um outro mapa aí que não seja o meu. Estão vendo? Amalequitas é um outro povo que vai aparecer depois. Filístia, Gaza, Eveus, Amorreus, Moabe. Edom é um povo que vai aparecer depois. Os cananeus, Eveus, Girgazeus, os Eveus, os Hititas, os cananeus, né? Sidônios. Vamos voltar para Canaã aqui, para ficar bem claro isso. Sidom, filho de Canaã. Os sidônios, ou sidonitas, chamavam-se cananitas, ou cananeus, e colonizaram a costa do Mediterrâneo do atual Líbano, onde conhecida como Terra de Canaã. Os gregos chamaram a terra de Canaã de Fenícia. Foram os gregos que chamaram aquele lugar de Fenícia, que significa roxo, por causa que os cananeus usavam seus panos vermelhos e roxos. Uma curiosidade. Os hititas, heteus, habitaram inicialmente no Líbano, e mais tarde formou-se um império na Anatólia, Turquia. Jebus, filho de Jebus, deu os jebuseus, o clã, também chamado de tribo, uma tribo cananeia que viviam em Jerusalém, cidade que haviam fundado, antes da sua ocupação pelo rei Davi, narrada no livro de 2 Samuel 5, 6, 9. O livro dos reis afirma que Jerusalém era conhecida como Jebus antes da ocasião. Amorreus. Os amorreus amoritas habitavam um grande território a leste do Jordão e também uma pequena região a oeste do Jordão, leste-oeste. Girgazeus. Os girgazeus habitavam a costa do mar Mediterrâneo. Ive, ou que deu os heveus, perto ou governava a cidade de Siquém. Os arqueus habitavam o norte do Líbano. Sim, filho Sim, que deu os sineus, ou sinitas. Localização difícil. Dizem que ficavam no deserto de Sim. Arod, os arvadeus, habitavam provavelmente perto dos arqueus. Zimote, os zemareus, perto dos arvadeus e arqueus. Emate, os emateus. Perezeus ou ferezeus habitavam próximo a Jerusalém. E a Filístia não é dos filhos de Canaã, mas sim do filho de Misraim ou Casluim. Entretanto, parece ter havido uma mistura de tribos ou mudaram o nome depois. A Filístia não é filho de Canaã, parece que é de Misraim ou Casluim. Apesar de uma das tribos estiverem acima das tribos dos sidônios, não, isso aqui não. Temos uma menção em Gênesis 15, 19 sobre quenezeus e cadmoneus. A história não consegue identificar esse povo. Deve ser uma mistura. Versículo 7.
Segundo os historiadores, Cush, junto com seu irmão Put, ou Fut, foram os fundadores dos povos africanos de pele escura. Os descendentes de Cush habitavam o lugar que a Bíblia chamava de Reino de Cush, Gênesis 2:13. Não é possível hoje identificar essa terra, visto que os descendentes de Cush, os Cushitas, habitaram a África e sul da Arábia. Todavia, os antigos gregos os chamavam de etíopes, faces queimadas ou faces negras. Mais tarde, o termo Cush passou a restringir-se à Etiópia. Acredita-se que os cassitas da Mesopotâmia seriam também descendentes de Cush. Temos os filhos deles, Seba, se estabeleceram numa parte da Etiópia e um pouco em Iêmen. Mais para frente aos Sabeus, Avilã, por parte de Cush. Esta região se encontrava na costa SO da Arábia, ao norte do atual Iêmen. Além disso, alguns sugerem que no decorrer do tempo, migrantes desta tribo cruzaram o Mar Vermelho para a região agora conhecida como de Djibouti e Somália, na África, possivelmente preservando ali o nome antigo dos Aualins, o nome antigo, Aualins. Saptah. Os descendentes de Saptah parecem ter se estabelecido na Arábia Meridional Sul, talvez num dos lugares que mais tarde levou um nome similar ao seu. Sugeriu-se Sabota, antiga capital de Hadramaut. E por aí vai. Vamos direto ao mundo. Tá. Então aqui está os descendentes de Cush. Cush estabeleceu nesta região aqui. Os filhos dele, Sabteca e Seba, estão aqui incluído. Avilá, outro Avilá perto de Iêmen e Saptah aqui perto. Ramá com seus dois filhos, Dedá e Sabá, estão a oeste da Arábia Saudita. Agora vamos para o Nimrod, que temos 4 estrelas aqui, são as cidades que ele fundou. Depois de conquistar essas cidades, ele foi conquistar outras na Assíria. Essa aqui é a região da Assíria. Este círculo vermelho é a terra de Sinear. Nimrod, homem famoso, né, no sentido negativo da história, que ele era contra Deus, está aí presente na Torre de Babel, né, muito falado aí na história, na televisão e tudo mais. Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod, só que no mau sentido, né? Valente, guerreava, matava as pessoas, assassinava as pessoas. Estão vendo? No início do seu reinado, Babel, Torre de Babel, Erech, Akkad e Calné, na terra de Sinear. Essas 4 cidades na terra de Sinear. Depois ele foi e conquistou outras cidades, com guerras. Desta terra partiu para a Assíria, onde fundou Ninive, Rehoboth, Ir e Calar, e Rezem, que fica entre Ninive e Calar, a grande cidade. Deve ser uma dessas estrelas aqui, que está entre 2 cidades, né? Ali mais ou menos por perto. Agora Mizraim, filho de Cur, já vimos Canaã e Cush. Agora vamos ver Mizraim. Mizraim gerou os Luditas. Tá gravando? Tá. Os Ananitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patruzitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Os casluitas vieram os filisteus, naquela região ali de Gaza, faixa de Gaza. Os casluitas originaram os povos filisteu e os caftoritas. Vamos ver no mapa onde fica localizado
Os descendentes de Mizraim. Então aqui temos os descendentes de Mizraim. Ele saiu da região onde a arca tinha parado e se estabeleceram mais para o Egito e um pouco de Sudão. Eles são os egípcios da antiguidade. Naftuim, Patruzim, Lud, Casluim, Mizraim, que é o próprio filho de Noé, né? Os seus filhos se estabeleceram aproximadamente nessa região inicialmente. Depois Anamim, Caftorim, Leabim na Líbia. Depois Lud se estabeleceu para cá, Patruzim também, e depois foram se espalhando para o planeta Terra. Casluim foi o ancestral dos filisteus. Foi o ancestral dos filisteus. Casluim. Lud foi para a Arábia Saudita, Anamim também. Então esta é a visão geral dos descendentes de Mizraim. Agora vamos para a descendência dos abençoados. Canaã já falamos. Vamos para o versículo 20. Não, 20 também já foi. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. O Sem agora. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Dos filhos de Eber que saiu os hebreus, a família dos hebreus, os israelitas hebreus. Esses foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfajate, Lud e Arã. Vamos ver aqui no mapa. Elão, Assur, Arfajate, que vai vir a descendência de Jesus. Abraão, né? Arfajate. Assur, Assíria. Elão, Irã. Vamos ver os outros. Lud. Lud se estabeleceu nessa região leste de Turquia mesmo. Aqui onde eles saíram da arca lá, que tinha parado. Lud se estabeleceu aqui inicialmente. Essas setas não estão ajudando muito. É o aplicativo que eu usei que tem essas setas. Foi onde eles se deslocaram. Assur está aqui, ó, que é a Assíria, a região da Síria. Os descendentes de Assur se estabeleceram aqui, deu a origem ao povo da Síria. Depois vieram Arpachate, que é aqui que vai se iniciar a história do Abraão, né? Que o Abraão vai sair dessa terra aí. Arpachate está aqui, ó. Elão, os elamitas. Assur, os assírios. O Sem, filho de Noé, ancestral dos hebreus, caldeus, assírios, elamitas, sírios. Arpachate, os caldeus, atualmente identificado pela história moderna, os caldeus. Dentre que a Bíblia também fala caldeus, aquela região aqui, ó, os caldeus. Também dizem sumérios, parecido, sumérios. Vai um pouquinho mais para frente o território da Suméria, né? Os caldeus é mais aqui no extremo sul. Veio Abraão dentro desse território da cidade de Ur dos Caldeus, também identificado por outro nome como Suméria, sendo este um território um pouco mais abrangente do que a demarcação do nome Caldeia, mas a Bíblia identifica sendo Caldeia como Ur dos Caldeus. A Bíblia fala Caldeus. A história de Suméria porque é um território que se abrangeu um pouco mais para frente, assim. Arã veio e se estabeleceu numa cidade de nome Harã, com H, dentro de um território chamado Padarã, onde Abraão veio morar um tempo. Uz, filho de Arã,
possivelmente os antepassados dos nabateus, que se estende do sul da Jordânia até o noroeste da Arábia Saudita. Hu, desconhecido, não se sabe onde fica. Jeter, aparentemente Afeganistão, mas também desconhecido. Então ali está, o Jeter foi para cá, Afeganistão, Uz nessa região da Arábia Saudita, Hu e Mas não se sabe onde fica. Arpachate, aqui onde a história vai se iniciar com Abraão, descendente de Jesus. Esses são os filhos de Arã: Uz, Hu, Jeter e Meseque. Meseque também não se sabe muito bem onde fica, né? Meseque. Não se sabe muito bem onde fica. Arfajade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber, vieram os hebreus, nasceram 2 filhos. Um deles chamou-se Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Quer dizer que na época de Peleg os povos começaram a falar várias línguas. Até então os povos falavam uma língua só. Na época de Peleg as pessoas começaram a falar várias línguas, vários dialetos. Que acontece até hoje. Na época de Peleg. Seu irmão chamava-se Joctã. Por que eles estão falando de Joctã? Para chegar até a vilã. Joctã gerou Almodá, Salef, Hazarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilã. Este é o Avilã da terra onde há ouro, pedra de ônix e bidélio, né? Simbolizando ali o povo de Israel. Aqui está o Avilã, que está no capítulo 2. E Jobate, todos esses foram os filhos de Joctã. Agora 30. A região onde viviam estendia-se de Mes até Sefar, nas colinas do leste. Esse povo aqui vivia de Mes até Safar, nas colinas do leste. Essa informação não é muito... Deve ser ali aproximadamente no território de Israel, ali, como se fosse na aula 2, do Gênesis 2, quando eu falei de Avilã. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nações, conforme seus clãs: o clã de Uz, o clã de Hu, o clã de Jeter, o clã de Elão. Línguas, falavam várias línguas diferentes. Em seus territórios, vocês viram os territórios diferentes um dos outros. E nações, já foi fazendo nações, países ali. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. E para encerrar o vídeo, vamos ver aqui a cronologia, para dar uma elucidada. Estamos no período pós-diluviano. Ali está o Sem, descendente de Jesus. Arpajade também. Depois veio Salá, não é? Eber. Começa a família dos hebreus. Nasceu em 2178 a 1714 a.C. Depois veio Peleg, aqui onde parou o capítulo 10, não é? Descendência de Jesus, na sua época tinha o Nimrod. 2144 a.C. a 1905 a.C. Então é isso, pessoal. Este é o capítulo 10 de Gênesis, para vocês terem uma luz aí sobre a distribuição dos povos na Terra, na sua parte geográfica, né, um pouco de geografia bíblica. E vamos prosseguir para o capítulo de número 11 de Gênesis. Até mais, pessoal. Tchau.